Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreveu, 24, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Eu pedi a você que você focasse e ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrina a Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos e dizem: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés e por todos os profetas. Explicava-lhes o que ele achava em todas as escrituras. E chegaram a ovelhas de onde iam, e fez com quem ia mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Queridos, e o Senhor ele quer falar conosco sobre um relacionamento profundo que nós precisamos ter com Ele, ou um relacionamento artificial que nós temos. Nós vemos Lucas 24, 13 ao 35. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus ele veio a essa terra, é uma realidade, não é uma história de carochinha. O Senhor ele veio, o Senhor ele operou milagres aqui. O Senhor ele fez maravilhas. O Senhor ele curou leprosos. O Senhor ele curou diversas enfermidades, perdoou pecados das pessoas. Ele veio a essa terra. Jesus em nenhum momento cometeu pecado nenhum. Sempre foi santo, sempre é santo, sempre será santo. E ele veio a essa terra e uma multidão seguia Jesus. Uma vez ele curou 10 leprosos. Ele curou um homem que 4 amigos desceram ele em cima do telhado, porque tinham fé que o Senhor podia curar. E os discípulos estavam
estão seguindo. Esse é o Senhor, esse é o Senhor. Como é bom. Não, é só clicar, vai estar lá embaixo, clicando 2 vezes. Mas não consegui. O Senhor conseguiu aí. E o Senhor operou, filho, maravilhas. Só que o Senhor, ele sempre disse que ele seria morto pelos pecadores. Ele seria crucificado pelos pecadores. Mas ao 3º dia, o Senhor, ele ia ressuscitar. E é isso que a igreja é fundamentada hoje. A pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra fundamental. Ele é aquilo onde que a igreja está edificada, a pessoa de Jesus. E Jesus, ele foi, depois de fazer todas essas maravilhas, que os discípulos estavam presentes, Jesus, ele foi crucificado. Mas a morte não pôde conter o Senhor. E esses discípulos, eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Emaús era um lugar distante de Jerusalém, 30 quilômetros, a pé. Vamos ver daqui até Gruçaí, mais ou menos a pé. Fiquei desiludida com a vida. Poxa, me prometeram uma coisa, não cumpriram. Eu estou muito triste, angustiado. Eu vou andando lá para Gruçaí sem rumo. E aí eu vou com mais alguém, com uma pessoa do meu lado. E esses 2 discípulos saíram de Jerusalém. Depois que Jesus morreu, ressuscitou. Nós vamos acompanhar aqui. Esses discípulos saíram e eles começaram a se distanciar. E nós vamos refletir alguns pontos. O primeiro ponto é: começaram a se distanciar. Quando você tem dúvida de quem é o Senhor, você começa a se distanciar de Deus. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejua, você não visita ninguém, você não quer fazer nada, porque você não está tendo a convicção de quem é Deus na sua vida, quem é Jesus na sua vida. E esses discípulos, eles viram milagres. Sabe, pastor? Viram milagres. Imagina a gente aqui na igreja, entrar um leproso aqui, sair daqui curado, hein? Acho que ele dá um pulo até no alto do teto, né? Ver uma pessoa cega, ver um paralítico andar. Esses 2 viram milagres, presenciaram milagres. Mas eles tinham uma convicção muito estranha de Jesus. E eles estavam pelo caminho reclamando. O segundo ponto, eles começaram a questionar: será que é a igreja de Deus mesmo? Hoje, nos nossos dias, as pessoas começam a questionar: será que isso é de Deus? Será que para a igreja de Deus? Será que dá dízimo de Deus? Não, acho que não, acho que era o Antigo Testamento. Começa a questionar as coisas para justificar algo que a pessoa pensa. Aí as pessoas criam um mundo fora do que a palavra ensina e levantam questionamentos. E eles foram questionando, fazendo pergunta um para o outro. A Bíblia aqui não fala o que eles estavam perguntando, né? Mas aqui eles estavam fazendo perguntas. E no versículo 16, o 3º ponto, que diz que eles estavam com os olhos fechados. Jesus se aproximou deles e eles não sabiam que era o Senhor. Não tem aquela pessoa que vem aqui, prega, estou ministrando hoje, os irmãos ministram aqui, aí a pessoa senta no banco, está ouvindo, mas não está crendo em nada. Estão ouvindo a palavra, mas o coração não crê, os olhos estão fechados. Não adianta você ver uma pessoa com alegria pregar, você ver um outro com alegria cantar, um outro testemunhar para falar de Deus. Você está ali com a palavra pregando, mas a pessoa, quem é Jesus? Não conheço. Não tem nenhum interesse. Porque tem uma convicção errada. Não tem relacionamento com Deus. O relacionamento é artificial. Eu conheço Jesus, sim, de ouvir falar. Eles tinham tristeza no coração. Versículo 17, ponto 4. Olha só. E ele diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Jesus perguntando: e por que estás triste? Já viu crente triste?
por abrir um monte. Anda cabisbaixo, sem direção, é uma tristeza que consome. Mas não é uma tristeza que fala assim, ah, Jesus, volta logo. Só está interessado nas bênçãos. O Senhor não abençoa, então eu estou triste. O Senhor, Ele quer nos transicionar na nossa mente nessa noite. Não é a gente vir empolgado para a igreja, que a gente recebeu um milagre, uma grande bênção, não. É nos momentos de adversidade também, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Nós não estamos aqui, como um pregador falou, para dar o golpe da barriga. Já viu o golpe da barriga? A pessoa, né? O relacionamento engravida porque ela quer dar o golpe da barriga no cara e tem muito dinheiro. E tem muitas pessoas hoje do Evangelho que querem dar o golpe da barriga, chega para Jesus só por interesse daquilo que ele pode dar. Aí quando ele recebe a bênção, ó, tchau igreja, tchau pastor, muito prazer. Só que começa a se distanciar de Deus. Aí começa a usufruir das coisas desse mundo e se distanciam de Deus. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eles começam. E tem outra coisa, quando você vai falar, o ponto 5 te trata com ignorância, com descrédito. E começa a dizer assim, estou no 5, vai passar, estou no ponto 5. Ó, começa a dizer assim, ó, e pastor, tudo ladrão, larga isso, não quer saber de igreja não. E trata você com ignorância, né? E eles trataram Jesus com ignorância. No versículo 18 disseram assim, respondendo um cujo nome era Cleópas, disse, tu és peregrina em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? Começa a tratar as pessoas com ignorância. Aí Jesus vem e pergunta quais. Jesus quer ter um relacionamento com a gente, né? Ele quebra a nossa ignorância. Cristo, Ele quer ter um relacionamento com você. O ponto 7 da nossa reflexão é a visão equivocada de Cristo. Olha a visão que eles tinham de Cristo, versículo 19. E Ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Você quer ver encher a igreja? Começa a produzir umas profetadas. Eis que veja um anjo atrás de você agora. Olha que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Era a visão equivocada que eles tinham de Jesus. Jesus, sim, Ele é profeta, porque o Senhor, Ele ia no profundo, no escondido do coração do homem. Ele não dava rodeio, não. Nicodemos veio ter com Jesus de noite, um chefe, né, um príncipe dos judeus, e chegou lá, Senhor, eu sei que tu és vindo de Deus, mestre. E se Deus não for contigo, os sinais que tu fazes, já tem que querer dar uma volta em Jesus. Jesus foi direto, ó. Em verdade digo, que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus não fez rodeio com Nicodemos, ele foi na cabeça logo. Você pode ter sabedoria, você pode ter inteligência, você pode conhecer a vida toda. Se não nascer de novo, não entra no reino. Não entra no reino. E aqui eles tinham uma visão equivocada de Cristo, era só um profeta. Jesus não era só um profeta, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Ele venceu a morte para nos dar vida hoje, em seu nome. E o Senhor, Ele vem, na oitava reflexão, Ele vem confrontando. Olha, o Senhor chama ele de nécios, versículo 25. E Ele diz, ó nécios, ignorantes, sem conhecimento. Olha só, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Querido, um judeu, um discípulo mesmo, sabia que os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre a vinda de Jesus nessa terra. Lembra do eunuco? O Espírito Santo levou o Filipe para estar de encontro com o eunuco, e o eunuco estava lendo Isaías 53. E ele lendo Isaías, olha que coisa linda, buscando que é a palavra, busque a palavra, lê a Bíblia.
estava lendo Isaías, o Espírito Santo aproxima-te dele, junta com ele. Não sei nem Filipe estava porque estava a pé, estava correndo. Aí o Filipe perguntou, entende o que lê? Como eu vou entender se ninguém me explica? Aí o Luco, só Filipe, esse aqui está falando de quem? De algum profeta? Esse aqui está falando do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que virá, vai entregar a vida por você. O coração do eunuco ardeu tanto, é hoje, vai batizar. É hoje, eu quero. O que me impede? É assim que Jesus faz. Quando vem a convicção certa de quem é Deus na nossa vida, você quer se batizar, você quer buscar, você quer ser cheio, você quer ler a Bíblia, você quer orar, você quer fazer. Por quê? Você não quer guardar só para você. Eu passo por luta sim, mas eu tenho o Senhor comigo. É o Senhor que nos levanta, nos edifica todo dia. E o Senhor confronta eles. E depois que o Senhor confronta, o Senhor começa a discorrer a Bíblia. Por que eu li a Bíblia com os irmãos no texto todo? Eu li esse texto que eu acho que 5 vezes eu li, que coisa linda, coisa maravilhosa. E ali o Senhor começa a falar com eles da palavra, vindo lá de Moisés até aquele dia. E eles não conheceram o Senhor. Aí chega um momento, ponto 10, chega um momento que eles fazem uma coisa maravilhosa que todos nós deveríamos fazer. Jesus, ele ia mais adiante e eles falaram assim, fica conosco, já está tarde. Jesus entrou na casa. Nós precisamos fazer esse convite ao Senhor. Você que está ao alcance da minha voz, faça um convite a Deus para Ele entrar na sua casa, entrar na sua vida. Verdadeiramente. Tem áreas que precisam de Jesus e você ainda não abriu a porta e não convidou Ele para entrar. E eles entraram e sentaram à mesa, Jesus e os 2 discípulos. E quando eles chegaram ali, sentaram à mesa, querido, é o 3º dia, hein? Que Jesus ressuscitou. Olha como o Senhor ama, gente. O Senhor, ele foi encontrar 2 vidas que estavam indo por direções erradas. O Senhor, nessa noite, Ele quer despertar você, para que você comece a trilhar caminho certo. O Senhor, no 3º dia que Ele ressuscitou, Ele já foi buscar 2 perdidos. Foi de encontro aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E entrou na casa. E quando entrou na casa e sentou à mesa, é aquilo que ele está fazendo aqui hoje. Ele sentou à mesa com os discípulos ali. E diz a Bíblia no versículo 30, que Jesus, ele pegou, partiu o pão, abençoou e deu-lhes. Quando Jesus partiu o pão e deu, os olhos dele foram abertos. E no momento em que os olhos dele foram abertos, Jesus desapareceu. Jesus, ele quer abrir nossos olhos essa noite. Você sabe o que eu tenho experimentado com Deus? Essa comunhão que essa igreja tem, a gente não vê em muito lugar. Quando a gente termina o culto, a gente vai tomar um café, a gente vai comer um biscoito, a gente começa a conversar, a gente compartilha dificuldades, tristezas, alegrias, conquistas, vitórias. E é no partir do pão, na comunhão, nas orações, que o Senhor derrama a bênção. E o Senhor vai edificando a igreja dele. Eu quero dizer para você que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E as pessoas que não vieram aqui hoje deixaram de receber a palavra que vem do trono de Deus. Não é porque eu estou pregando, não, porque eu não sou nada, mas que o Senhor ministrou a minha vida essa palavra. Então, a partir da comunhão, esse relacionamento, esse partir do pão, essa ligação, pastor, me ajuda aí que o negócio está ruim, pastor. Pastor, calma, irmão. Vamos orar.
dá uma palavra de vida para nós. E ali nós somos edificados, nos partiu o pão e desapareceu. E depois que Jesus partiu o coração e desapareceu, eles falaram. Você não percebeu, não? Que quando ele falava, o nosso coração se aquecia. Quando Jesus falava, o nosso coração estava quente. Quando a gente vê na igreja aqui, a gente sai com o coração aquecido pela palavra de Deus. Todo culto. Você pode sair daqui até triste, porque Deus te confrontou, mas você sai com o coração aquecido. Eu preciso mudar. Eu tenho uma coisa aqui que eu tenho que consertar. O seu coração será aquecido, será edificado pela palavra do Senhor. E eles disseram para o outro, versículo 32, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. O que age no coração da gente, sabe o que? É comunhão com Deus, é abrir as escrituras. Amém? É louvar, é adorar o Senhor, é para em oração. Isso é muito lindo, isso é muito gostoso, é prazeroso. E o nosso coração arde de ver. E quando nós, a cegueira da cara dos nossos olhos, os nossos olhos são abertos, o nosso coração é aquecido, nós começamos a trilhar um caminho certo. Estava de noite, vocês leram comigo aí, amém? Fala, Jesus entra, fica conosco. Jesus entrou, partiu o pão, abençoou, e Jesus desapareceu. Eles tomaram entendimento, eles começaram a trilhar o caminho certo. Naquela mesma hora, olha o que a Bíblia diz, versículo 33, não é amanhã, não é agora, é hoje. Naquela mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém. E acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ter comunhão com Deus, o nosso relacionamento ele é profundo. Não tem aquela água que está no tornozelo? Ela sobe para o joelho, depois ela vai por lombos, depois você entra em águas profundas. Aí sabe o que é água profunda? Não dá pé, não dá para você tomar suas decisões, não, você confia. Acabou, afundou. Agora é com Jesus. Tira sua força, seu domínio, sua estrutura. O Senhor quer te levar a águas profundas. E Ele quer conduzir a sua vida. Porque lá não dá pé. Não dá para você tomar sua decisão. E para a gente começar a trilhar o caminho de Deus. E o 14ª reflexão. Começamos a testemunhar das maravilhas de Deus. Os homens estavam tristes, os homens estavam cegos, os homens estavam angustiados, estavam ignorantes, mas quando os olhos foram abertos, eles começaram a trilhar caminho certo. E eles começaram a anunciar as maravilhas de Deus. Eles começaram a pregar as palavras, as boas novas. Eu vi, ressuscitou. E Jesus falou para eles, logo lá na frente para todos, olha, ficai em Emaús? Não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles ficaram orando, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E a primeira coisa que Pedro fez foi anunciar o Evangelho. A primeira coisa. E vocês que crucificaram o Senhor, olha só, mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia, ganhou o nome que é acima de todo nome. E Ele está aqui nessa noite. E o Senhor, Ele quer que você tenha um relacionamento profundo com Ele. Qual o relacionamento que você quer ter com Deus? Profundo ou superficial? A pior coisa do mundo é viver na superficialidade. A pior coisa. Relacionamentos superficiais, relacionamentos mentirosos. O Senhor quer nos levar a níveis profundos de relacionamento.
Eu sempre quando ministro a palavra eu digo, Deus quer ter relacionamento com a gente. Ele vem nos encontrar. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração e que essa noite você decida ter um relacionamento com profundidade com o Senhor. Que o Senhor Ele quer nos levar além. O Senhor Ele tem um carinho muito grande com a gente. Quando a gente se dispõe, Ele fala. Eu queria cantar uma canção falando sobre esse texto. E que enquanto eu estiver cantando ao Senhor, que você possa estar orando pela sua vida, orando por essa igreja, orando pelo seu ministério, colocando tudo diante de Deus. Mas em primeiro lugar, coloque o seu relacionamento com o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele alcançar esse grande amor. Ele é tão nosso, cura dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, esse grande amor. Ele é tão nosso, cura dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Oh, 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 oh. Entrou na casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós queremos, Deus, ter um relacionamento de profundidade com o Senhor, Deus. Que o Senhor nos leva além. Nos leva além daquilo que nós sabemos. Nos leva além daquilo que nós conhecemos. Nos leva além, Senhor, nessa noite. Nós recebemos a Tua palavra. E eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, no meu coração, na minha vida. Porque a Tua palavra tem nos edificado, Senhor, tem nos levado além do conhecimento do Senhor, regado na presença do Teu Espírito Santo. Ó Deus, tem feito, ó Deus, transformado as nossas vidas. Deus, muito obrigada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.